Fala galera, como vocês estão? Trazendo aqui mais um vídeo para vocês, tá? No último vídeo de setup eu acabei esquecendo de mostrar o meu notebook, que também é um notebook gamer, mas enfim, eu acabei esquecendo e resolvi fazer um vídeo separado só para ele. Acabou que eu achei até melhor fazer assim, porque eu consigo dar mais detalhes do notebook separado, tá? Bom, eu já tô com esse notebook aqui já tem um tempo, tá? Por volta aí de uns 5 meses e tal. E pelo que eu venho testando nele, né, que eu tenho usado ultimamente, ele tem me servido muito bem, tá? Eu vou passar algumas especificações para vocês sobre o modelo, enfim, todas as questões de hardware aí dele. Espero que vocês curtam o vídeo aí e pretendo ser o mais breve possível. Mas tá aqui, tá? Esse notebook é um notebook da Lenovo, tá? É o Lenovo Gaming 3, IdeaPad Gaming 3, na verdade. Aqui, pessoal, nesse hardware a gente tem um Ryzen 7 5800H, tá? Uma placa da NVIDIA GTX 1650. De armazenamento ele tem 256 GB de memória SSD, com possibilidade de adicionar mais um slot NVMe. Ele tem possibilidade de expansão, como eu falei, né? De mais um slot NVMe, e aí vai dar necessidade de vocês e tal. E ele também tem mais um slot para SSD do modelo SATA, tá? Então vocês podem estar adicionando bastante memória aí. A memória que já vem nele, infelizmente, é uma limitante, que a Lenovo escolheu colocar assim, mas vocês têm a possibilidade de aumentar a memória dele, tá? E a mesma coisa acontece na memória RAM. Ele só vem com 8 GB de RAM, mas também expansível o quanto vocês quiserem colocar aí, tá? Eu pretendo colocar uma memória mais um pente de 8 GB, né, para ele ficar tranquilo de desempenho, e também aumentar a memória dele interna. Mas como eu, por enquanto, só estou usando para estudar e tal, usar no trabalho, etc., o que veio nele já está me servindo muito bem, tá? Eu paguei 4.200 nele, se eu não me engano, na época. Eu considerei um investimento bom, pessoal, porque eu até então não tinha nenhum tipo de notebook nem nada, e eu tava precisando assim muito de um notebook que pudesse servir tanto para jogar. A minha ideia sempre foi, pessoal, utilizar ele para jogar e também ter uma máquina que pudesse me oferecer um desempenho bom quanto para usar casualmente. Então acabou que me serviu bastante e eu tô gostando muito do desempenho dele. Eu confesso que está sendo uma tarefa difícil eliminar toda a poeira que tem aqui no meu quarto. Então vamos lá, alguns comentários gerais sobre a máquina. Bom, pessoal, antes de mais nada é importante dizer que esse notebook, ele não é voltado para um público que espera um desempenho muito alto nos jogos, entendeu? E foi até por esse motivo mesmo que eu decidi comprar ele, porque eu sabia que era um produto que não ia me deixar na mão, assim como também não ia entregar altos desempenhos, porque eu sei que ele tem as limitações, ainda mais da placa de vídeo. Então, assim, não dá para exigir muito dele, tá? Mas alguns comentários que eu posso fazer sobre ele. Questão de navegação e de uso, assim, geral, ele é excelente, pessoal. Ele não trava, tá? Não tem nenhum tipo de travamento. Eu fiquei um pouco de receio com relação a marca dele, né? Porque eu nunca tinha comprado nada da Lenovo ainda e geralmente as avaliações que eu via
não eram tão positivas assim, mas eu vi que a marca deu uma melhorada com o passar do tempo. E isso fez com que eu tivesse mais confiança, né? E não tivesse tanta dúvida na hora de escolher esse produto. Então, para esse requisito, se você só quer usar para mexer na internet mesmo, ou trabalhar na sua loja e tal, um uso mais assim, casual, eu recomendaria muito esse notebook, tá? Ele entrega o que você está pretendendo utilizar dele. Já se você pretende usar ele para jogo, para jogar, né, ainda mais jogos pesados, eu não recomendaria tanto, porque apesar de ter um bom processador, ele tem uma limitação gritante na placa de vídeo, tá? Isso é uma questão de gosto, tá, pessoal? Não deixa de ser opcional, porque eu acredito que quem deseja utilizar um notebook para jogar, né, consequentemente tem uma noção boa de placa de vídeo e tal, provavelmente também tem um PC de mesa, né, e enfim, vai saber fazer uma escolha certa, entendeu? Esse notebook por exemplo, para você que quer jogar um CSzinho de vez em quando, um Valorant, né, jogos desse nível, que não vão exigir muito da sua máquina, tá? Mas se você busca um desempenho com jogos mais pesados, como Red Dead Redemption 2, Warzone, enfim, Starfield, jogos assim, Cyberpunk, ele não é recomendado, tá? Porque, volto a ressaltar, a GTX 1650 vai te limitar bastante. Também vale ressaltar, pessoal, que essa tela é no padrão WVA anti-reflexo, tá? Full HD. Ele tem imagens bem vívidas, tá? As cores são bem vibrantes. Tem me agradado bastante, eu achei que as cores estão ok. Com relação ao material do notebook, ele é de plástico, tá, pessoal? Mas é um plástico bem resistente até, não me deu problema. Pontos que eu não curti muito nele é que ele marca, né? Ele deixa bem marcado, entendeu? Depois do uso. Esse material aqui é um material que marca bastante, ó, vocês podem ver, né? Até provavelmente já viram nas imagens aí que eu fiz dele fechado e tal. Questão de polegar, mão, até se você tiver com a mão assim, não muito suja, né, oleosa e tal, ele vai marcar, tá? E é bom ter esse cuidado. Mesma coisa aqui no touchpad, tá? Ele marca bastante, de longe vocês conseguem ver ali, ó, onde eu utilizo mais o dedo, né? E, enfim, é isso, pessoal. Ele tem esse ponto negativo, tá? Não é aquele notebook clean que não vai sujar nem nada, tá? Pode surgir uma pergunta, né, sobre por que eu optei pelo Gaming 3 ao invés do Gaming 3i, que é o modelo com a Intel, né? Eu particularmente prefiro notebooks da Intel, mas eu optei por esse modelo porque, pelas análises que eu vi, tudo me indicou que o Ryzen 7 5800 tem um poder de uso, né, poder de força maior do que o i5 que é ofertado no Gaming 3i. Posso estar errado, tá? Mas na época foi o que eu concluí e isso me motivou a escolher esse modelo. Então, como eu já vinha dizendo, como o meu foco não é jogar, ter esse notebook como o PC principal para jogar, né? Eu acabo não dependendo tanto dele em questão a isso. Já com relação à duração de bateria, pessoal, esse é outro ponto negativo do notebook. Ele não tem tantos pontos negativos assim, tá? No geral, assim, é mais uma questão de gosto, tá? Mas a questão de bateria dele, a bateria acaba muito rápido, tá, pessoal? E não digo isso jogando nem nada, porque obviamente quem vai jogar vai estar conectado na tomada e tal. Mas a bateria dele não dura tanto.
Eu diria que conforme eu fui utilizando, ela durou aí umas 3 horas, vamos botar aí umas 3 horas e meia, tal. O que eu considero um desempenho baixo de bateria. O carregamento, por outro lado, é relativamente rápido, não demora muito para carregar. Com relação às entradas, pessoal, aqui a gente tem uma entrada USB tipo C, tá? Aqui a gente tem a entrada HDMI, aqui o cabo de rede e aqui a entrada da bateria. Já do lado de cá, nós temos uma entrada para fone de ouvido, tá? E aí eu aconselho vocês usarem um fone já com microfone. Duas entradas USB e a outra saída de ar, né, para fazer a refrigeração. Aqui nós temos o botão iniciar dele. Outra coisa que eu achei bacana quando eu comprei esse notebook foi esse selinho aqui do Instituto Ayrton Senna. Aparentemente, a gente comprando esse notebook, a gente está apoiando a educação, que é uma coisa muito boa. Outra coisa meio besta, mas que eu curti, foi que esse notebook veio com Game Pass, acesso ao Game Pass, 3 meses gratuitos. Deve ser alguma parceria da Microsoft com a Lenovo, não sei, mas eu tenho curtido bastante. Ele possui também esse ajuste de cor, tá? Do LED. O LED é apenas branco, tá, pessoal? Até agora eu não descobri outra cor, então eu acredito que seja apenas branco. E a gente regula ele apertando as teclas FN e espaço, tá? E comentando sobre a questão de aquecimento, ele é um notebook que, caso você esteja jogando, ele vai aquecer bastante. Mas se você só estiver usando ele casualmente na internet, YouTube, vendo filmes e tal, trabalhando, ele não vai esquentar quase nada, vocês nem vão sentir, tanto para estudar quanto para qualquer outra atividade assim leve, tá? Eu não testei com edição de vídeo, tá? Pode ser que esquente, né? Porque é uma coisa que depende mais do processador e tal, pode acabar tendo um aquecimento, mas pelo que eu testei, questão de aquecimento dele é ok. Totalmente compreensível que ele esquente, né? Enquanto você esteja jogando e tal, a máquina tá trabalhando mais pesado. Então fiquem agora com a review do som desse notebook. Bom, então tá aí, pessoal. Eu tentei ser o mais breve possível. Espero ter mostrado todas as funcionalidades dele, tá? É um notebook que agrada bem, tá? Vai depender do seu gosto, obviamente, mas eu considerei ele um ótimo custo-benefício, tá? Eu acredito que ele poderia ser um pouco mais barato pelo preço que ele é sugerido aqui no Brasil. Deu uma diminuída agora, os modelos com mais desempenho, né? Abaixaram também de preço, então isso acabou interferindo no preço dele. Hoje em dia pode ser que esteja valendo a pena, tá? Mas é bom conferir porque o modelo, como eu disse, da RTX também tá bem barato hoje em dia, então a diferença pode acabar não compensando. Mas então o vídeo foi esse, trazendo um pouco desse notebook que eu tenho utilizado. Achei que foi uma boa escolha e recomendaria, apesar dos pontos negativos, ele é um excelente notebook, ainda mais para você que é um jogador mais casual e de repente quer ter um notebook apenas com uma segunda opção, caso você não esteja em casa e tal e queira jogar um pouco, ele é excelente. Bom, como eu utilizo para essa finalidade, para mim foi uma excelente escolha e tá aí o vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e vejo vocês na próxima.